Eu realmente espero que vocês gostem. Esse livro foi feito com muito carinho. Ele fala sobre os aspectos de psicossomática e ecologia, ecologia mental, né? Dessa pandemia do novo coronavírus. Porque a ideia é de que qualquer doença, na verdade, antes mesmo de ser uma expressão de uma disfuncionalidade no corpo, né, da nossa fisiologia, dos nossos aspectos bioquímicos, é, a princípio, uma manifestação de algo que já estava acontecendo antes na mente. Então, assim, não é brincadeira, tá? A gente está fazendo agora um vídeo que vai explicar, exemplo, algumas pesquisas da Universidade Federal de Santa Catarina e da Universidade de Barcelona têm mostrado que esse vírus já estava circulando entre a população mundial, tanto na Europa como na Ásia e como na América. Olha só, há alguns meses antes. Como é que ela virou doença? Ela virou doença quando aquele mesmo vírus que já tinha contato com os seres humanos passou a ter uma reação. Ele passou a ser capturado pelo psiquismo coletivo ou individual de forma inconsciente para manifestar uma coisa que eu quero dizer como alma, mas não consigo, digo através da doença. É esse o sentido da doença por trás da doença. Então, assim, por trás da doença Covid-19, existe uma outra doença que é um mal coletivo, que é a doença do século 20 e 21, que é a mudança frenética dos nossos padrões de sociabilidade e a escravidão moderna, que ainda é uma escravidão que ainda continua, que é a escravidão do trabalho, que faz com que a minha vida não tenha sentido. Um trabalho onde eu não me coloco como desenvolvimento e ser integral. Isso acontece no trabalho, acontece nas formas de relacionamento, que ainda somos obrigados a ter, porque a gente acaba seguindo um padrão cultural que faz com que casamento e namoro sejam daquela determinada forma, que não é exatamente aquela que eu quero, ou que é aquela que eu me sinto bem. Mas só que até o século XIX, começo do século XX, muitas dessas coisas eram suportáveis pelos seres humanos. Agora chegou ao ponto que não está mais suportável nem pela pessoa individual humana, grandes parcelas da sociedade, do coletivo humano, e o planeta Terra também não está mais aguentando. A gente vai ter que rever essa orientação de desenvolvimento. Desenvolvimento e progresso são importantes, desde que você não esqueça a nossa humanidade. E a gente tem que saber integrar isso e não haver uma ruptura e um corte, né? Talvez também essa dicotomia entre o mundo ocidental e o mundo oriental, entre o que é de homem e o que é de mulher. Então, assim, tem muitas divisões de polos opostos que precisavam ser, em vez de ser opostos, seriam polos complementares. E aí está o segredo, vocês viram aqui no depoimento do professor João Bastos, que o segredo do livro é falar sobre o ar. O ar é o ânimos. É o ânimos dissolvido, é o elemento de masculinidade. Então, só que ele tem que ser absorvido de forma madura e consciente, para que haja dentro das células uma queima dentro das mitocôndrias com a glicose, que é a energia sintetizada do sol que representa os sabores, as doçuras, uma energia de vida que é a ânima, que se entranha dentro da gente. O ar o ânimos com essa ânima, né? Esse princípio de autoafirmação e de integração, esse princípio yin, yang, com o princípio yin, juntos vão gerar o combustível suficiente para que você possa caminhar na sua trajetória de individuação. Só que nesse percurso, se tiver disfuncionalidades pessoais ou coletivas, doenças ou, se for coletiva, epidemias vão surgir. E o Brasil é o foco que precisa ter uma atenção especial para esse tipo de coisa, porque nós fomos recentemente o foco de uma outra doença, que foi a Zika. A Zika se alastrou pelo mundo inteiro. Taiwan, né? Por exemplo, a ilha de Formosa tem assim, gente, o Sudeste Asiático tem uma perspectiva desse próximo século XXI, com o aumento da temperatura do planeta, de que vetores, né, de transmissão, como o Aedes aegypti, esse mosquito que a gente sempre está
sempre lutando, né, por causa da dengue, ele vai se alastrar pelo mundo inteiro. Então, outros países que nunca sofreram com doenças tropicais tão fortemente como é o Brasil, vão acabar passando por essa situação, né? E o Brasil já era para ser o líder de saber como lidar com essas coisas. Nós continuamos enterrados, com a cabeça enterrada na areia, sem resolver nossos próprios problemas, que não são problemas apenas de ordem higiênica, de saúde pública, são problemas sociais, são problemas de alma de povo. O povo ou os povos que habitam a terra do Brasil não estão resolvidos entre si. Então nós temos o maior número de mortes violentas, intencionais. Nós somos os que, sem guerra, entre aspas, tem uma guerra camuflada aqui, sem guerra, nos matamos muito. E agora, com a Covid-19, ficou provado de uma vez por todas que o Brasil realmente tem um problema coletivo vinculado à proteção da vida. Nós não somos protetores um dos outros. Nós não nos vemos como irmãos. É um problema muito grave. Entende? O planeta já está passando por convulsões, a civilização humana passando por grandes transformações, inclusive na área tecnológica da indústria 4.0, e o Brasil continua vivendo as suas amarras do século XVII, do século XVI, ainda preocupado quem são essas etnias que formaram a amálgama do povo brasileiro. Somos, não somos, somos irmãos, somos separados. Aqui tem isso. E aí eu quero terminar esse vídeo. Ficou interessante, era só para mostrar o site, agora ficou um vídeo de comentários do pós-livro, porque esses são assuntos que talvez não tenham lá tão explicativos assim no livro, porque são continuações das reflexões sobre a Covid-19, dado a situação que o Brasil chegou. O Brasil chegou, gente, sozinho a ter mais mortes que toda a América do Sul. Você tira a América do Sul, o Brasil da América do Sul, e aí o Brasil tem mais mortes que a América do Sul inteira. Só que nós temos populações muito parecidas, né? A quantidade de pessoas que moram no Brasil e a quantidade de pessoas que moram no restante da América do Sul é um pouquinho maior na América do Sul. E mesmo assim nós temos muito mais mortes de Covid ou infectados. As duas coisas nós temos mais. É uma coisa muito aberrante, não é natural isso. Tem algo de errado. E já dava para ver que tinha algo de errado na outra coisa que eu pesquiso em ecologia mental, que são as mortes por assassinato, entendeu? Então, assim, o problema é o mesmo. Ah, não é uma doença, aquilo lá é homicídio. Não, cara, entenda. O problema dentro da mente, dentro do coração do povo brasileiro é o mesmo. Se eu tenho condições de resolver o problema de uma doença viral, até porque eu tenho um centro de excelência como a Fiocruz, mas até a convulsão interna que tem aqui no Brasil faz com que um centro, né, uma rede de pesquisas como a Fiocruz, fique incapacitada, fique inviabilizada de trabalhar, porque não se dá certo com o tipo de espectro político que está no poder do governo federal, e ela é um órgão federal. E quando ela quer fazer, o governo federal não quer dar o dinheiro ou a liberdade para que desenvolva, porque significa dar dinheiro para o meu inimigo político. Imagina isso só levando em consideração o nosso polo de excelência, que é a Fiocruz. Imagina isso reverberando entre a relação do governo federal com os governos estaduais, e teve uma crise institucional no meio. Então não é brincadeira, tem uma doença por trás da doença. E essa doença, nesse requisito específico, já não é mais uma convulsão mundial específica. Tem um pano de fundo mundial, mas é uma doença brasileira, né? E a gente tem que resolver ela juntos, senão nós não vamos conseguir vencer a próxima onda, porque virá uma próxima onda com certeza, que é um problema que já está em nós. Nós só vamos encontrar lá do lado de fora uma justificativa para continuar problemáticos ou uma forma de expressar o quanto nós não aguentamos mais esse problema. Isso é, assim, muito forte, e eu espero que a gente tenha um olhar especial para perceber tudo isso, tá bom? Um super abraço. Essa questão de encontrar o SARS-CoV-2 no esgoto, né, de Florianópolis, antes mesmo da doença estourar,
Eu vou deixar em algum lugar aqui. Aqui é IGTV. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar na descrição do vídeo o link para você ver essa pesquisa, tá? Tanto ela como a de Barcelona. Acho que na BBC Brasil vai ser a melhor indicação para você ver, se você se interessou por essa história. E deixa eu ver mais, porque realmente é um assunto que me interessa muito, é um assunto que me emociona, é um assunto que me coloca a serviço de dizer, vamos descobrir as causas, né? Vamos descobrir aonde nós podemos fazer diferente, né? O Brasil é uma nação que precisa se colocar, né, nesse sentido, porque pelos cálculos, né, econômicos, o Brasil será a segunda maior nação do Ocidente inteiro. Maior que Inglaterra, que Reino Unido, maior que França, tá? Maior que a África do Sul, maior que o México, maior que a Espanha, maior que a Alemanha. Então, assim, nós seremos a maior que a Austrália e o Japão. Então, assim, nós seremos a maior nação, a segunda maior nação do Ocidente. Então, há uma vocação para tomar decisões hoje que vão refletir no futuro. Porque as outras duas grandes nações, as outras três grandes nações do mundo, serão os Estados Unidos, a Índia e a China. Então, o que eles vão decidir entre eles? Já posso lhe adiantar que estão num movimento muito acirrado, né? Acirramentos, compras de armas, e o Brasil precisa entender a sua posição, que é o seguinte: está brigando dentro de si mesmo. Os irmãos brasileiros estão brigando dentro de si mesmos, não estão vendo o que está acontecendo lá fora. Quando olharem para fora, vai ser muito tarde e provavelmente vamos estar, um desses irmãos internos vai acabar nos jogando para ser coadjuvantes, né, levados ou pelo movimento dos Estados Unidos ou pelo movimento de uma dessas duas nações asiáticas. Bem que no mundo atual a Índia ainda não mostra essa potência toda, mas você precisa entender que é igual ao Brasil, são promessas muito fortes que já estão impostas. A gente precisa olhar isso com carinho, tá bom? Veja que eu saí de psicossomática e ecologia mental e nós fomos lá para geopolítica, mas que é necessário, são assuntos importantes. Um super abraço. Prometo que um dos nossos próximos livros vai falar sobre esse assunto aí que eu estou falando agora, tá bom? Um cheiro, um abraço forte diretamente aqui do Recife, Pernambuco.